Olá pessoal, eu sou o Edgar Silva e esse é o Que da Questão. A gente está nesse novo podcast que o objetivo é trazer awareness para oportunidades no universo cybersecurity e desenvolvimento. Afinal de contas, esses são dois mundos, duas indústrias que muitas vezes não se conversam e que a gente entende que é super importante que a gente faça essa integração. Afinal de contas, esse é o nosso dia a dia e é isso que a gente vai trazer para vocês aqui nesse podcast. Estou muito feliz aqui da oportunidade que está com dois caras aqui que eu admiro bastante, né? Então eu vou deixar aí vocês se apresentarem, começando aqui pelo Saquete. Olá pessoal, eu sou o Rogério Saquete. Eu sou consultor de segurança na Criar, tenho quase 30 anos de experiência em TI, de atividade em TI, e desses mais de 20 dedicados à segurança da informação e sempre com foco no item identidade. Fala Edgar, fala Saquete, é um prazer estar aqui com vocês hoje, super honrado por esse convite. Meu nome é Alexandre. Eu trabalho na parte de pesquisa e desenvolvimento de produtos lá na Criar Labs, especulando muito sobre tecnologias emergentes para esse universo de gestão de identidades e controles de acesso e baita oportunidade de estar aqui nesse primeiríssimo episódio do Que da Questão. Então vamos lá, pessoal. A gente vai trazer um assunto, um tema que é super emergente, super novo. E como a gente falou, né, a gente está aqui com duas feras no assunto, e que é a questão de Self-Sovereign Identity. Então, ou seja, ou SSI, para simplificar. E a gente tem visto essa tecnologia emergindo agora e cada vez mais chegando, cada vez mais figurando como uma tecnologia que muitos mercados e até países e organizações estão buscando. Mas aí eu já vou começar aqui com o Saquete, né, e dizer assim, Saquete, em qual contexto que nasce SSI? Tipo, qual necessidade, de onde que isso aparece? Me fala um pouquinho do como que isso aí está estabelecido e está disponível no mercado hoje em dia. Afinal de contas, né, qual é o problema que o SSI resolve? O que a gente está querendo resolver aqui? Bom, SSI é a solução para um problema que já tem uma solução, que são as identidades da maneira que a gente conhece hoje, né? Porém, a identidade de hoje, a sua identidade, ela é propriedade de alguém. O SSI, ou a identidade soberana, ela traz a soberania para a identidade para o dono da identidade. Ele que é o dono, ele que cria a identidade, e ninguém mais tem o poder de revogá-la, coisa que não acontece na solução anterior de identidade. Então, o que você está dizendo, então, é que a pessoa ela passa ela ser proprietária, ser dona da sua própria identidade, deixando aí de, vamos dizer assim, depender de terceiros, que aí esses terceiros que guardam a sua identidade. Perfeito, bom, exatamente. Isso aí parece algo bem interessante, né, Alexandre? E aí, como é que a gente vê a evolução disso, por exemplo? A gente vê muito a questão de digitalização, transformação digital e tudo mais, e a gente vê, por exemplo, o histórico de identidade como um todo, como que isso aconteceu e como que a gente espera resolver essa problemática usando SSI? Isso acontece dentro de uma pergunta-chave, Edgar, que é quem é você? Né? Tudo nasce dessa pergunta. Então, no mundo offline, a gente está o tempo todo tendo que se dizer quem somos nós, para poder ter acesso a algum estabelecimento, acesso a algum serviço, ter direito a alguma coisa. E esse quem é você, ele foi transportado também para o mundo digital. A gente precisa o tempo todo dizer quem somos nós para entrar no nosso e-mail, para acessar um sistema do trabalho, para postar uma foto numa determinada rede social. E esse quem é você no universo offline, né, no universo físico, a forma mais fácil que a gente tem de responder essa pergunta é tirando um papel do bolso, que é a nossa carteira de identidade, a nossa carteira de motorista, e apresentando para uma determinada autoridade, dizendo, este aqui sou eu. A autoridade ela recebe aquele papel e fala assim, bom, dado que eu assumo que esse papel aqui ele é verdadeiro, então
estou vendo uma foto aqui de uma pessoa que se parece com você, logo você é essa pessoa que está escrita, que está aqui. A gente percebe um movimento de evolução disso, né? O papel que a gente guardava na carteira, ele virou um PDF com QR Code e outras soluções vêm surgindo por aí. Mas no mundo digital é interessante porque tudo começa com o usuário e senha, que a gente vai lá e cadastra um determinado sistema. E aí eu tenho o usuário e senha do meu e-mail, eu tenho o usuário e senha do sistema de ponto do meu trabalho, eu tenho o usuário e senha da rede social A, da rede social B, da rede social C, eu tenho o usuário e senha do Waze, eu tenho o usuário e senha do iFood, eu tenho o usuário e senha de centenas de sistemas que eu uso ao longo da minha vida e eu tenho que fazer a gestão desse negócio. Isso aí implica num problema imediato. Eu não consigo decorar 300 senhas, 200 senhas, nem 50 senhas. Então, o que começa a acontecer? A gente começa a repetir senhas. E aí começa um grande vacilo de segurança, um grande furo de segurança. Sem falar que, para quem desenvolve sistemas, fazer a gestão de identidades, fazer o cadastramento dessa senha, a funcionalidade de esquecer a senha, fazer a guarda dessas senhas de uma forma que não possibilite vazamento, fazer a criptografia dessas senhas para que no processo de tráfego, de transporte dessa senha, no processo de armazenamento, isso custa dinheiro, isso custa tempo, isso custa mão de obra. Então, as empresas começaram a abdicar do controle de usuário e senhas e a utilizar usuário e senhas de um parceiro. Então, o que a gente percebe a transição que a gente viu recentemente? Há vários sites, falando bem claramente, deixando de solicitar o seu cadastro, você não precisa fazer o cadastro nesse site, mas você pode se autenticar com a sua conta do Google, com a sua conta do Facebook, com a sua conta do LinkedIn, com a sua conta do GitHub e por aí vai. Isso é o que a gente chama de o controle de senhas federado, né? O controle de identidade federado. Ou seja, a gente assume que a gestão de identidade que você faz ela é boa o suficiente e eu simplesmente pergunto, repasso para você essa responsabilidade. O que a gente percebe no mundo das identidades soberanas é que a gente está dando um passo a mais. Né? Ora, se antes a minha identidade ela era fragmentada em 300 bancos de dados diferentes, hoje a gente reduziu essa fragmentação. A gente tem a nossa identidade, sei lá, em 10 principais bancos de dados, que são os grandes players desse segmento. E agora, com o SSI, a proposta é dar um passo além. É que eu tire a identidade dessas poucas empresas e assuma a gestão delas eu mesmo, por conta própria. Por que isso? Por vários motivos. Um deles, o mais óbvio, é a questão da soberania, e daí vem o nome SSI. Né, é a identidade soberana. E por que eu me preocuparia com soberania? Porque eu não sei até quando o Gmail vai manter a minha conta lá. E se ele resolver bloquear a minha conta? Eu perco acesso em todos os lugares que eu utilizo o Gmail. E se o Facebook cancelar a minha conta? Eu perco acesso a todos os sistemas que me possibilitam fazer login através do Facebook. Isso não é difícil de acontecer, né? Porque a gente tem visto aí algumas questões aí, né, que a gente não vai entrar no mérito, mas assim, de risco de grandes players, um Google, por exemplo, você acha que, imagina se o Google ficar 2 dias fora de acesso ao Brasil. Eu acho que isso gera um impacto para a indústria. Nem é só, né? ele cancelar a minha conta, mas ele ser proibido de operar em território nacional. Né? Toda a nossa capacidade de se autenticar e utilizar serviços, ela fica prejudicada. Então, quando a gente assume a gestão da identidade nós mesmos, o indivíduo, a gente se torna um pouco mais independente e autônomo para poder fazer essa gestão de onde nós vamos ter acesso ou não. E eu acho que tem um ponto interessante aí, que é, como você falou, as redes sociais. Assim, então, a gente tem, né, existe uma preocupação muito grande com até a questão da privacidade. Né? Então, assim, a questão do monitoramento do seu... Existem vários documentários aí que falam, né, de como que os algoritmos eles influenciam na vida das pessoas e assim, Saquete, como é que você vê, por exemplo, que SSI pode ajudar a você ficar mais tranquilo em relação a, por exemplo,
os grandes players entenderem o que você pretende comprar, para onde você planeja viajar, ou então inferir, por exemplo, até planos seu de futuro. Acho que esse cara aqui ele tem uma possibilidade de, sei lá, comprar uma casa nova, coisa do tipo que muitas vezes pode ser usado para o teu benefício, mas a gente sabe que na prática você está servindo a interesses de grandes empresas. Então, como que SSI te ajuda nesse tipo de resolução? Bom, quanto a propriedade da identidade, ela passa a ser sua, né? Então, no que a gente falou agora há pouco, você não está mais sujeito a alguém revogar a sua identidade unilateralmente, né? Você sempre tem a sua, ela é sua, ninguém pode revogar. Porém, veja que se eu estiver usando um serviço de uma rede social e eu preciso, uma credencial vai ter sido emitida para a minha identidade soberana para eu usar aquele serviço. Então, enquanto eu estiver utilizando aquele serviço, aí é de propriedade do provedor daquele serviço. Então, ou seja, se apagar em sua conta, você está com um problema grave. Se ele apagar a minha credencial, mas aí a minha identidade continua sendo minha. Ou seja, a credencial é uma autorização para a minha identidade utilizar determinado serviço. Então, enquanto eu estiver lá, ele vai saber que sou eu, porém ele vai saber que sou eu que estou fazendo aquelas atividades naquela rede social, porém somente com as informações que eu autorizei serem divulgadas, nem mais e nem menos. E se por acaso alguém requisitar algum outro atributo meu, como idade, por exemplo, eu posso negar. Ou seja, consentimento, então, a gente aí sim consegue ter a propriedade, controle do que a gente consente. Exato. Ou revoga em termos de informações a nosso respeito. Coisa que não ocorre hoje, né? Tudo que você preencheu lá no Google, no LinkedIn ou na Microsoft é de propriedade, ou pelo menos... os termos de condições que a gente nunca lê. Que ninguém leu, aceita, eu nunca conheci ninguém que tenha lido. Eles vão usar. Não, interessante. Hoje, se eu posso complementar, hoje a capacidade de monitoramento, de vigilância das Big Techs, ela acontece graças a esse elemento que elas gerem, que é a nossa identidade. Então, a partir do momento que nós criamos uma identidade dentro da base de dados dela, e a gente utiliza aquela identidade para acessar uma série de outros serviços, ela consegue fazer o cruzamento da informação para saber, olha, o Alexandre, que tem essa conta aqui, que postou essa e essa foto, ele também está acessando aquele outro serviço, ele acessa aquele outro serviço com tal frequência, o serviço Y com tal frequência, e assim ele consegue estabelecer um perfil de consumo meu, que é muito valioso para ela poder fazer a segmentação para direcionamento de tráfego e por aí vai. A partir do momento que a minha identidade não está mais sobre a gestão dela, ela perde o controle sobre quais os outros serviços que eu estou utilizando, além do serviço dela. Então, ela não sabe que eu estou utilizando o iFood, que eu utilizo o iFood com determinada frequência. Ela não sabe que eu utilizo o Uber com determinada frequência. Ela não sabe por onde eu estou navegando. Quer dizer, existem outros mecanismos, falando especificamente de identidade. Ela perde a capacidade de rastreamento da minha vida digital. E isso enfraquece muito esse poder de vigilância das Big Techs sobre o cidadão, o que resolve vários problemas de privacidade que a gente tem hoje aí. Ou seja, empodera a pessoa em detrimento às Big Techs. Acho que esse é um dos grandes valores que você tem do SSI, pelo que eu estou entendendo. Eu acho que reestabelece um pouco do equilíbrio de poder, da assimetria de poder que existe entre essas duas partes. A assimetria ela vai continuar existindo, obviamente, mas a gente traz um pouco de equilíbrio para o cidadão não ficar tão refém da discricionariedade da empresa gringa. E aí quem não é refém é soberano. E a gente tem um amigo, né, que fala desse assunto de soberania, já não é de hoje, acho que 2004. A gente conversou em off outro dia sobre esse assunto. Comenta um pouco sobre a questão da soberania da identidade e assim, o quanto que isso é importante, né, assim, e o que isso vai gerar, né, de benefício para a gente. É interessante que nós estamos em 2023 gravando esse episódio do Que da Questão. E há 20 anos atrás,
um brasileiro lá de Curitiba, Klaus Wusterfeld, um abraço para o Klaus, que deve estar ouvindo a gente. Ele já levantou essa bandeira. Muito antes de existir Facebook, de existir o império das Big Techs, ele já levantou essa bandeira de o quão refém nós estávamos nos tornando de alguns poucos players. O problema não é ser refém. O problema é você ser refém de pouquíssimos players. E a internet, apesar da conceituação dela de ser uma rede distribuída e descentralizada, acaba que, no fim das contas, ela acabou se estruturando em poucos grandes nós. Então, quando você olha desde o nível, em todas as camadas, né, da rede, ela não é tão distribuída como a gente gostaria que fosse, né? Então, o cabeamento da rede, falando do nível mais baixo possível, ele é extremamente concentrado hoje em algumas poucas nações e alguns poucos hubs. O DNS ele é extremamente concentrado em alguns poucos hubs, de tal forma que, se alguns hubs resolverem desligar os seus servidores, a metade da internet mundial para. Então, isso é incompatível com a lógica do TCP/IP, por exemplo. E o Klaus levantou essa bandeira lá atrás. Ele falou assim, mas por que quando eu preciso de um domínio, eu preciso de um nome de uma página, eu preciso pedir permissão para uma entidade específica? Por que eu não crio um nome que eu bem entender? Por que eu tenho que submeter à lógica de nomenclatura de uma entidade específica? Por que os arquivos, as fotos que eu tiro, né, lá atrás, estava começando as fotos digitais, por que eu tenho que armazenar no servidor do Edgar e não num servidor que é meu e compartilhar com os meus amigos da forma que eu bem entender? E aí o Klaus, lá em 2004, ele fez um manifesto da computação soberana, que era uma grande carta, né? Ele conta de uma forma bem lúdica, na forma de uma história, dizendo como que seria legal se a computação, a internet principalmente, ela se desprendesse desses poucos nós controladores. Ou seja, se eu pudesse subir o meu servidor, a minha página de internet aqui no meu computador, se o meu serviço de backup pudesse estar rodando no meu computador e o meu serviço de backup interage com o seu, que interage com o seu, e eu não preciso de uma entidade centralizada, um Dropbox da vida para poder armazenar os meus arquivos. Os meus arquivos estariam armazenados na minha máquina, e se não couber na minha máquina, é compartilhado com a sua, que foi o que aconteceu com o torrent da vida, que é a grande manifestação desse conceito de peer-to-peer, e que é talvez o principal exemplo da computação soberana, né? Isso foi quando a gente saiu dessa visão dos grandes servidores de FTP e falou assim, não, todo mundo pode armazenar, pode prover e receber ao mesmo tempo. E isso foi falado pelo Klaus lá atrás. E agora a gente está importando esse conceito... 20 anos depois, né? O cara 20 anos depois, ao longo da história, para a questão de identidade. Um problema que nem existia lá atrás, mas que o Klaus já tinha criado o awareness para isso. Pegando o gancho no que tu acabaste de falar aí, Ale, tem muita questão... Então, a gente teve aí na Web 2.0... essa questão aí de uso pervasivo, né? De você ter realmente proliferou demais o uso das identidades. E aí, quando você fala assim da descentralização, a gente começa a puxar muito esse conceito novo de Web 3.0. E aí, Saquete, como que a gente consegue, dentro desse mundo, eu acredito que como que a identidade soberana ela pode se conectar ou estar relacionado de alguma maneira com essa famosa nova Web 3.0, que tem aí toda a questão de não ser mais centralizado, de ser distribuído. Então, como que a gente consegue ver esse conceito relacionado à Web 3.0? A identidade soberana, ela encaixa perfeitamente nesse novo modelo das aplicações distribuídas. É o modelo que melhor se encaixa. Só fazendo uma pequena retrospectiva histórica do que o Alexandre explicou anteriormente. No início, a gente tinha lá nosso documento físico, né, de papel, como o mais evidente, né, é a carteira de motorista, né, que hoje modernizou e tem um QR Code nas mas costas a dele, modernização é um QR Code, mas exato. Ali, a propriedade e tudo mais no fundo não mudou nada. Não mudou nada. Aí a gente, conforme a internet foi evoluindo, os sistemas precisavam de uma maneira de nos identificar e também nos autenticar. Aí surgiu o usuário password.
E isso ficava armazenado num local centralizado, normalmente aquele banco de dados que vocês mencionaram anteriormente. Normalmente na empresa que vai nos fornecer o serviço, como, por exemplo, o seu banco. Uhum. Ele tem um banco de dados que armazena centralizadamente as identidades dos seus correntistas. Com o passar do tempo, alguns serviços passaram a pensar assim, puxa, eu poderia simplificar esse negócio já. O Facebook já tem, ou o LinkedIn já tem um repositório de identidades, já muito que todo mundo confia, todo mundo usa, todo mundo tem identidade lá, então eu vou confiar nele. Né? Então, ao invés de eu pedir a autenticação do meu usuário, eu simplesmente vou falar, olha, entra com a tua credencial aí do Facebook, ou do LinkedIn, ou do Google. Se ele autenticar, eu confio nele. Essa é a identidade federada. Surgiram, então, as federações de identidades. E agora, o novo modelo de autenticação que a identidade soberana implementa é aquele onde você, na hora de você se autenticar, provar quem você não digita nem usuário e password, nem vai numa identidade federada. Você apresenta a sua wallet. Você apresenta a sua identidade soberana que está armazenada numa wallet sua. Tá? Essa wallet ela é igual à wallet que todo mundo ouve falar aí de criptomoedas, tem o mesmo princípio. Deixa eu só... Então, vamos imaginar, num futuro equidistante, né? Então, assim, a minha identidade, vai estar no meu wallet, esse wallet pertence a mim e eu posso, em teoria, adicionar outras informações à minha wallet e isso, então, que vai ser, digamos assim, a minha credencial, como que meu token de acesso, digamos assim. É a sua prova de que você é você. Uhum. É isso que está armazenado na sua wallet. Aí falando um pouco mais técnico agora, para o nosso público, imagino que seja... Eu saio do cara crachá, então, do famoso... O que está armazenado na sua wallet, o que é? No frigir dos ovos, é a sua chave privada. Então, quando você apresentar, assinar a autenticação com a sua chave privada, o sistema, a aplicação distribuída ou qualquer outra que estiver fazendo uso dela, vai saber que você é você. Você está falando nível certificado digital mesmo. Exato, é o mesmo princípio. Mesmo princípio. Mesmo de chaves públicas. E aí, o meu interlocutor, ou seja, aquele sistema onde eu estou me autenticando, ele vai conseguir sozinho, criptograficamente, provar ou aferir de que eu sou eu. Por quê? Porque ele vai ter um local público onde estará armazenada a minha chave pública. Aí ele vai naquele local público. E que local público é? E como é que eles sabem em que lugar? Porque a minha identidade soberana ela tem algo parecido com uma URL. Um endereço, então. Um endereço que o sistema vai conseguir resolver. Ele vai lá nesse local público, que é o User Registry. Seria uma lista telefônica. Tipo uma lista telefônica que todo mundo tem acesso 24/7, sempre disponível e acessível a todo mundo ou todo mundo dentro de um ecossistema. E ele vai conseguir sozinho, ou seja, sem ir em nenhum local centralizado para poder saber que eu sou eu. Cara, isso é bem interessante. E aí, quando você fala do armazenamento, a gente não vai entrar em muito conceito aqui, mas eu posso armazenar... Em que tipo de armazenamento eu posso ter para garantir confidencialidade que... Né, imagina, minha chave pública está aí. Como que eu vou ficar tranquilo, né, sabendo que... como que eu gerencio isso aí? Então, acho que é um ponto interessante. Acho que o pessoal pode, né, ter essa dúvida. Então, como que seria isso aí? Bom, um local público disponível 24/7, que seja confiável e acessível a todo mundo, pode ser qualquer coisa que, por exemplo, a gente tem o DNS. Como é que você resolve os nomes? Você digita lá o seu google.com na internet. Como é que resolve para IP? Através do serviço de DNS. O serviço do User Registry é algo semelhante. Então, já existem algumas iniciativas para fazer isso. Vou citar só duas aí, as mais evidentes. O Sovereign e a Ion. Tá? São duas redes emergentes que estão se estabelecendo
quem vai ser no futuro? Qual que eu uso, né? Qual que eu vou usar? Não sei, o mercado vai dizer. As redes estão aí disputando o mercado. Essas são as que me vieram à mente, mas tem várias outras disputando esse mesmo mercado. E também outro local onde a gente pode guardar isso é num blockchain. O blockchain reúne todas essas características que a gente falou e ele tem, na verdade, ele é o que melhor reúne, né? Porque ele tem o aspecto de não ser propriedade, quer dizer, ele é de propriedade de todo mundo, mas ninguém controla unicamente um blockchain aberto, né? Não permissionado. Você garante, né, que ele é um bloco imutável, você acaba trazendo toda... Assim, herda tudo que você conhece dos blockchains de criptomoedas, você herda para a identidade soberana. Ou seja, ele é um local, é uma pedra, né? Você escreve na pedra e ninguém mais consegue apagar. Nem fraudar, nem modificar de maneira alguma. Cara, bem interessante. Só um aviso aí para quem está assistindo, ouvindo esse episódio. Tudo que a gente está falando aqui, alguns links, referências, a gente vai colocar na descrição, tá ok? Desse episódio. Então, se alguém perdeu, se alguém, o que é isso? A questão do Sovereign, o manifesto do Klaus, então, ou seja, tudo isso a gente vai colocar aqui disponível no nossa descrição desse episódio. E aí, cara, isso é bem interessante, pô, isso aí é realmente... E acho que a gente vai fazer vários episódios, até aprofundando mais isso aí. Mas, assim, Alexandre, o que você poderia compartilhar, né, com o nosso público aqui, os conceitos-chave, né, de SSI? Tipo, o que o cara precisa minimamente saber para ele começar a estudar, começar a entrar, mergulhar nesse mundo aí? O que você, caro ouvinte ou que está nos assistindo, precisa saber? Primeira coisa que você precisa saber na data de hoje é que não existe nenhum padrão estabelecido para isso ainda. Ou seja, é terra sem lei, é tudo um mato. Então, para quem está tendo a oportunidade de assistir esse episódio próximo à sua publicação, saiba que você está num ótimo momento histórico, porque é um momento em que a tecnologia está nascendo, não existem os grandes players definidos, as cartas ainda não estão distribuídas, né? Então, existe, como o Sakeshi mencionou, existe muita disputa ainda para saber quem é que vai prevalecer, quais os padrões que vão se firmar de fato e quais as tecnologias, os protocolos vão ser os protocolos de fato, né? Então, se a gente usa APIs REST hoje, é porque houve uma disputa, uma competição no mercado e o padrão REST foi aquele que predominou, que emergiu. Se a gente usa o HTTP... foi porque houve várias tentativas de viabilizar documentos hiperlinkados e o HTTP foi aquele que se firmou. Então, no mundo da internet, a gente tem uma perspectiva de que a ordem ela emerge do caos. Raramente ela é estabelecida top-down, né? E talvez isso justifique tanto do sucesso da internet, né? Que é um pouco da filosofia do software livre, que deixa que os melhores sobrevivam e os piores eles se adaptam, as piores soluções elas se adaptem e as coisas acabam se convergindo. Então, hoje, no mundo do SSI, os conceitos ainda são muito disputados, os padrões são muito disputados, as ferramentas ainda são muito disputadas, não existe aquele caminho claro que todo mundo deve seguir. O que minimamente já se chegou a um consenso? Primeiro consenso. O Sakeshi mencionou sobre a minha identidade soberana, né? E eu preciso, de alguma forma, te fornecer mecanismos para você ter acesso a essa minha identidade soberana. Isso é viabilizado através para a gente identificar equipamentos na internet ou numa rede, hoje o padrão que se estabeleceu é o endereço IP. Então, todo dispositivo que está conectado nessa rede na qual nós estamos agora, ele tem um endereço IP. Né? É assim que a gente sabe que esse computador, quem é esse computador, quem é esse, quem é o projetor, quem é o hub e por aí vai. No caso da identidade soberana, existe também um identificador, que não é o IP, por motivos óbvios, mas é um identificador que é um identificador único e global, é um GID, né, que foi batizado de DID, né, Decentralized Identifier. É um identificador descentralizado, ou seja,
é uma string, né? Existem vários possíveis formatos para essa string, mas é uma string que, a partir do momento que eu te fornecer ela, você consegue procurar na internet e saber aonde que está armazenado o documento que é referente à minha identidade soberana. Sakeshi mencionou a lógica do DNS. A partir de um nome, google.com, eu submeto esse nome para algum serviço e, em troca, eu tenho o endereço IP do servidor que é responsável por responder por aquele nome. O DID, ele segue a mesma lógica. Eu tenho uma string, que é o identificador da minha identidade, eu submeto esse DID para algum serviço e esse serviço, em troca, ele resolve esse identificador e ele resolve isso na forma de um documento que é a representação da minha identidade soberana. E um outro conceito que é inevitável você estudar, ler sobre SSI e não esbarrar com ele, é o conceito de credencial verificável, verifiable credentials. Né? Isso em todo lugar vai aparecer isso. E talvez esse seja o grande pulo do gato do SSI. Por quê? É uma tecnologia que a gente usa para poder estabelecer lógicas de autenticação e de autorização, mas que pode ser expandida para um baita universo de possibilidades no sentido de automação de processos de uma forma em geral. E, assim, Sakeshi, para a gente poder aterrissar, me dá um exemplo de como a gente combina esses conceitos. Né? O DID, então, imagino que seja, grosso modo, meu CPF, dentro de uma rede ali de SSI, né? Assim, Verifiable Credentials, pelo que eu entendi, seria, sei lá, atributos, informações a respeito, né, do Edgar como uma identidade, como uma credencial. Mas me fala um exemplo aí, tipo, que você considera bem simples para todo mundo entender e fixar esses conceitos que o Ale acabou de falar. Perfeito. Bom, esse conceito de Verifiable Credentials, ele está exatamente na camada acima da identidade soberana, né? E ele ele é uma credencial emitida por alguém para uma identidade soberana. Seria um atributo meu, então? Algo... Exatamente. O caso de uso mais evidente, assim, que a gente gosta muito de usar, é o da carteira de motorista. Tá? Dentro de um cenário de SSI daí? Dentro de um cenário de SSI. Ou seja, suponha que nós vamos reimplementar carteira de motorista usando agora identidades soberanas. A gente vai ter 3 atores. Primeiro é o usuário, né? É o portador da carteira de motorista. Eu sou, né? Eu sou habilitado, então eu tenho uma carteira de motorista. Que está na tua wallet. Que ela estará armazenada na minha wallet. Exatamente. A carteira de motorista, que é a minha credencial, a minha verifiable credential, ela precisa ser emitida por alguém. Não sou eu que emito a carteira para mim, né? Alguém que tenha autoridade para emitir carteiras de motoristas para as pessoas habilitadas faz isso. No caso, é o Detran. Então, o segundo ator dentro desse cenário é o Detran. Ele que emite a credencial de carteira de motorista para mim. E aí, essa carteira de motorista ela tem uma finalidade. Alguma autoridade pode querer saber se eu sou realmente habilitado para dirigir um veículo automotor. Então, por exemplo, numa blitz de trânsito, um policial ele pode requerer de mim uma prova de que eu sou habilitado. Então, eu vou apresentar a minha carteira de motorista para o guarda. Então, o guarda é o terceiro elemento, é o terceiro ator do esquema de credenciais verificáveis, ele é o verificador. Agora, um detalhe importante aqui também é que todos esses atores, cada um deles, tanto o portador, o emissor e o verificador, cada um deles tem uma identidade soberana. Cada um deles precisa. Todos eles têm que fazer parte do ecossistema. Exatamente. Cada um deles tem uma identidade soberana. Então, o que acontece? A identidade soberana do Detran emite uma credencial para a identidade do motorista, que é verificada pela identidade do guarda de trânsito.
Então, vamos só revisar aí para ficar claro para todo mundo. Então, eu, Edgar, emiti a minha identidade soberana. Então, Perfeito. eu vou ter Num ato soberano, você emitiu a sua identidade soberana. que é minha, somente minha, criado por mim, pertence a mim, não dependo de ninguém. E ninguém pode revogar. Ou seja, minha para sempre. Exato. Né? E aí, então, com a minha identidade, então, eu posso solicitar uma Verifiable Credential do Detran, que seria ali o meu emissor, no caso. Perfeito. E aí, então, eu tenho dentro da minha wallet, dentro da minha identidade, dentro do meu lado, verificado pelo meu DID, de acordo com o que o Alexandre comentou. Então, isso vai estar meio que cunhado, vai estar meio que junto. E daí, um verificador, então, pode... né, verificar se está de ok. Então, isso é bem interessante porque a gente vê muito caso, né, como literatura, a questão de verificação de certificado, né, de diploma, né, de universitário e tudo mais. A gente vê aí questão, a gente vem até falando sobre como eu poderia fazer na área de saúde, verificação de receita, se aquele CRM daquele médico poderia receitar um determinado medicamento, fazer todo esse tipo de cruzamento, que é a questão do processo, como o Alexandre comentou. Mas, só para ficar claro para o público, mas eu poderia, de repente, usar outras tecnologias para fazer isso. Né? Eu poderia, de repente, usar lá algo tradicional, uma ferramenta, sei lá, de identidade, um processo de workflow ali com um simples QR Code e tudo mais. Então, assim, me explica essa questão. Onde que tem um benefício, né, intrínseco de utilizar aí o SSI e, de repente, não outras coisas que já tem disponível no mercado hoje em dia? Falei, Ale, que você está aí com a cara que você está... Não, ótimo, muita coisa. Eu quero só dar um passinho atrás, porque eu acho que é importante para a galera não achar que isso aqui é um movimento completamente anárquico. Né? Não é isso. No exemplo que você acabou de dar, você falou assim, eu emito a minha identidade soberana. É possível? É possível. Só que a sua identidade soberana que você emitiu, ela vai ser reconhecida pelo fiscal de trânsito? Provavelmente não. Porque ele não te reconhece como uma entidade, uma autoridade emissora reconhecedora de identidades. Alguém confiável, digamos assim. Alguém confiável, exatamente. Ora, eu não posso dizer que eu sou eu. Alguém tem que dizer que eu sou eu. Então, vai ser mais comum o caminho de você ter uma autoridade soberana que foi emitida por alguém, geralmente uma identidade pública que é respeitada por todo o ecossistema, dizendo se a identidade foi emitida por aquele cara, então ela é verdadeira. Né? E o que isso muda? Eu falei assim, então não é a mesma coisa? Não. Porque uma vez que aquela identidade foi emitida, ela não está mais na gestão da Receita, da Secretaria de Segurança Pública, da Polícia Federal. Não são eles que têm o controle da minha identidade. A identidade foi emitida e agora eu que faço a gestão dela. A única coisa que tem lá é dizendo que o emissor, né, é uma entidade X que é reconhecida pelo fulano de tal. Então, como é que funciona hoje, né? Você foi parado na Blitz e eu te mostro a minha carteira de identidade. Primeiro, eu te mostro a minha carteira de identidade, a minha habilitação. Como é que o fiscal de trânsito ele sabe que aquele papel ele é verdadeiro? Através das tecnologias de papel moeda, né? O selo holográfico, um detalhezinho, não sei o quê. Mas tem um outro lado. Como é que você sabe que aquela pessoa que está ali, de fato, é um policial? Né? Geralmente a gente assume isso. Né? A gente assume isso pela roupa do cara, às vezes por um distintivo, mas a gente assume isso, né? Porque no geral a gente não tem muito problema. Então, ou seja, o cara te verifica e você verifica o cara. Apesar de haver problemas. Existem blitz falsas, existem fiscalizações montadas com golpes e por aí vai. Né? Quando a gente começa a utilizar a tecnologia SSI, né, todo esse processo de verificação, eu não preciso mais chegar no guarda e falar assim, me mostra aí o seu distintivo para eu ver se você é um guarda mesmo. E outra, eu não conheço, eu não consigo avaliar se um distintivo é verdadeiro ou não. Então, é um processo meio protocolar só. Né? Eu não tenho condições nenhuma de fazer um julgamento se de fato aquele cara é um policial. Eu simplesmente acredito. Né? E esse é o grande diferencial do SSI para as tecnologias que antecederam. Eu não preciso mais acreditar. Hoje, basicamente, todas as tecnologias que existem hoje para fazer o processo de automação de processos,
elas partem de uma premissa de confiança de algum elo da cadeia. Então, por exemplo... E uma confiança ingênua, no final das contas, porque você acha que é e Você acha que é uma confiança institucionalizada. Né? Existe uma regra do jogo que foi estabelecida e você assume que, ok, aquilo é aquilo mesmo. Então, você deu o exemplo, vamos pegar o exemplo da carteira de motorista. Hoje, como é que era antes? Né? Vamos supor, na época do Klaus, 20 anos atrás. Eu apresentava a carteira de motorista, o guarda abria, olhava, falava essa carteira é verdadeira, né? Ele não tinha condições de checar se aquela carteira... As únicas condições que possibilitava para ele checar se aquele documento era válido ou não é a data de validade que está ali, é o nome e a foto. Então, ele olha para a minha cara, fala, é você mesmo. Ele olha para a data de validade e fala, ok, está válido. Ele olha as observações, fala, você está de óculos, como está prescrito aqui, então está ok. Como é que ele verifica se o carro está liberado para rodar ou não? Ele pega o documento do carro, fala, você tem o documento do ano corrente, então você pode rodar no carro. Beleza, o carro parece que está ok, segue viagem. Isso é o que acontecia 20 anos na época atrás. dos Incas. Né? Como é que a coisa começou a acontecer recentemente? Você deu o exemplo do QR Code. Então, hoje, o cara não pede mais o seu documento. Pela placa do carro, ele já puxa toda a capivara do carro. Ele já sabe se o carro tem débito, se não tem débito. Poxa, isso é muito bom. Isso já foi uma automatização de processo. Né? Eu já tirei a necessidade de fazer aquela aferição superficial do documento, né? E eu já tenho uma análise mais detalhada. E com a carteira de motorista digitalizada, né? Que não é necessariamente uma tecnologia, não é uma transformação digital. É praticamente um escaneado. É uma versão PDF do documento em papel, mas aquele QR Code ali, quando eu bato o QR Code, eu verifico. Essa pessoa ela não tem nenhuma restrição, então ela está permitida para rodar. Qual é o problema que a gente ainda tem nesse processo? São os pontos de discricionariedade do agente público. Eu assumo que o agente público que está ali, ele está de boa fé e ele está fazendo, de fato, o trabalho dele. Né? E o agente público que está ali, ele conta com a capacidade intelectual, cognitiva dele para fazer um bom julgamento daquela situação. Com o SSI, né, a gente tira a necessidade de ter esses elementos subjetivos na nossa relação de confiança. Por quê? Vamos supor que eu te apresente, você é o guarda, eu sou o motorista, eu te apresento o meu QR Code. Como é que você tem certeza que esse QR Code de fato pertence a mim? Você não tem essa certeza. Exatamente. Sabe? Então, isso é um ponto de falha. Você assume que, dado que eu estou de posse daquele papel, logo aquele papel deve ser meu, você assume isso enquanto agente de segurança, e eu assumo que você vai fazer um bom julgamento a partir disso. Com o SSI, a gente tira essa necessidade de assunção. É isso o substantivo? Eu acho assumir? De assumir. Assumption. Por quê? Eu não vou mais te apresentar um papel, eu vou te apresentar a minha carteira de identidade num formato de verifiable credential, ou seja, é um documento autoverificável. Quando você for verificar isso aqui, então eu te apresento esse documento, automaticamente você vai saber que esse documento ele pertence a mim, porque pela questão criptográfica, existe a irrefutabilidade da posse daquele documento. Né? Ora, se esse documento ele está associado a uma identidade soberana X, e eu sei que aquela identidade soberana X ela pertence a você, então esse documento, invariavelmente, ele pertence a você. Não tem como você transferir ele para outra pessoa, porque isso vai estar registrado em pedra em algum momento. E eu sei que o tipo de verificação que você vai fazer naquele documento é uma verificação que não possibilita você fazer interpretação subjetiva do que está acontecendo ali. Porque ela vai ser toda automatizada pelo processo de verificação automatizado da minha Verifiable Credential. Ou seja, qual é o grande salto que a gente percebe das tecnologias atuais para a tecnologia de Verifiable Credentials? É trocar os laços de confiança institucionais, sociais e institucionais, pela confiança criptográfica.
Eu não preciso assumir que, se o cara tá vestido de amarelinho, então ele é uma autoridade. Eu não preciso assumir isso. Na verdade, me mostre aí a sua verifiable credentials de amarelinho. Amarelinho, porque nós estamos em São Paulo, é o jeito carinhoso que se tem aqui em São Paulo para chamar os agentes de trânsito. Eu aceitei que cor que é lá em Brasília. Né? É amarelo também. O Detran lá em Brasília, por acaso, é marrom. amarelo. Aqui acho que é amarelinho é o carro. Marrom é o uniforme, da uniforme, da farda do cara. Mas eu não preciso mais assumir que, dado que você está com a roupa de uma determinada organização pública, eu assumo que você tem autoridade para isso. Na verdade, essa transação ela ocorre de forma automatizada. E eu sei que a análise, eu não preciso mais assumir que você está de bom humor naquele dia para poder fazer um julgamento, né? Um julgamento honesto da minha regularidade ou não. Que é uma parada que rola hoje. Não sei se é rola subjetivo, aqui, né? Mas se você vai para o interior, você está totalmente à mercê das intenções do agente público numa beira de estrada deserta e por aí vai. Então, Edgar, deixa eu só complementar esse raciocínio aqui que a gente... Essas respostas que eu dei e o Alexandre complementou. No momento em que o verificador, no caso, o guarda de trânsito, vai verificar se aquela credencial de motorista que eu estou apresentando para ele é verdadeira, ele vai... Aonde que ele vai para poder fazer essa verificação? Ele vai no local público, que é o User Registry, que é onde está gravada... Que é o DNS. Seria o equivalente ao DNS, que é onde está a minha chave pública. Aí ele pega a minha chave pública e confere que a assinatura que está ali é minha, ou seja, é minha mesmo. Aliás, que é minha, ou seja, aquela carteira é minha e foi emitida pelo Detran. E ele também confere, pega a chave pública do Detran e vê que foi o Detran que assinou aquela credencial, aquela verifiable credential. E como é que era no mundo antigo, no mundo anterior? Ele tinha que ir num local centralizado, numa base de dados centralizada, possivelmente do Detran, para ver se aquela carteira de motorista era de verdade mesmo. Ou seja, você viu que mudou, não é mais centralizado, ele vai num local público. E aí... o local público, ele pode ser centralizado, mas, preferencialmente, ele não é centralizado. Né? Eventualmente, a gente discute aqui. Existe a possibilidade da gente ter o SSID centralizado também. Faz muito sentido isso? Ideologicamente, né, teoricamente, não faz sentido, mas para algumas ocasiões específicas, né, a centralidade talvez não seja tão para um ecossistema controlado, para uma finalidade única e específica, pontual, exatamente. Pode sim. Mas não vamos criar confusão, né? Vamos falar. Não, o caso é bem assim. Eu estou aqui, né? E pelo que então, por exemplo, então a Verifiable Credentials eu preciso de alguém que, vamos dizer assim, que me ajude a ganhar uma confiabilidade que eu sou eu. Então, por exemplo, vamos pegar um caso real. Hoje todo mundo usa o GovBR, né, para fazer autenticação, serviços públicos. E assim, e até eu acho muito legal o serviço do GovBR. Parabéns aí para o pessoal que por trás do GovBR. E assim, a grande sacada, então eu posso me autenticar no GovBR e vamos dizer assim, esse OK do GovBR, então ele pode ser uma Verifiable Credential dentro da minha wallet. Perfeito. Então eu consegui incrementar o meu nível de confiabilidade dentro do mundo de SSI. Pelo menos esse é um exemplo correto, um entendimento correto disso aqui? Eu vou falar primeiro porque eu sei que o Sakesh vai fazer algum complemento valiosíssimo. Mas eu enxergo hoje o GovBR, com perdão para o Luiz Felipe, que ele é mais um Facebook. Ele é um gestor federado de identidades. Ou seja, a minha identidade está sob posse do governo. Posse deles, está sob posse do governo. E é uma identidade que não é universal. Né? Ela não substitui o meu RG, ela não substitui o meu CPF, não substitui o meu passaporte. Ela é mais uma identidade que eu tenho que está de posse dele. Então, quando eu uso o Single Sign-On do GovBR para acessar um outro tipo de serviço, eu ainda não tenho o controle da minha identidade. Né? É o GovBR que está dizendo para o outro serviço, falando, não, pode deixar ele entrar, eu conheço ele. Ele é gente boa, deixa ele entrar aí. Né? Mas se em algum momento o GovBR sair do ar, ou deixar ou revogar a minha identidade, sei lá por quê, eu perdi o acesso a todos esses serviços que se baseiam no GovBR. Então, o grande salto da computação soberana, não, da identidade soberana
O GovBR ou qualquer outra entidade, ela é o emissor daquela identidade. E uma vez que aquela identidade é emitida, ela está sob a minha posse, ela está guardada comigo. E ninguém mais diz se eu continuo tendo ou não continuo tendo aquela identidade. Até existem, né, Saquete, verifiable credentials que são revogáveis. Para determinados contextos de negócio, existem documentos que têm prazo de validade. Uma certificação de funcionário. A revogabilidade é um dos atributos muito importantes da Exato. credencial. Mas no caso de uma identidade, né, eu não vou deixar de ser eu. Quer dizer, faz a próxima pergunta aí. Não, então, por exemplo, isso aí, eu começo a enxergar casos, por exemplo, onde a gente tem, sei lá, funcionários que dependem de uma certificação. Vamos pegar aí a indústria, por exemplo, de operação, indústria, fábrica e tudo mais. Que às vezes eu tenho que ter um funcionário que tem uma determinada certificação para operar uma determinada máquina. Então, como você falou, eu posso ter uma VC, uma Verifiable Credential, que eventualmente ela tem uma validade que ela pode ser revogada e aí eu tenho que fazer todo um procedimento. Como é que funciona isso aí, Saquete? Tá certo o meu entendimento? Está correto, está correto. A credencial ela pode ter uma validade. Existem credenciais que têm uma validade permanente e outras que têm uma validade por um tempo determinado e outras que valem até o emissor daquela credencial revogá-la. Tá? Esse caso de uma habilidade para operar uma máquina é um bom exemplo de uma credencial que ela vale por um tempo, né? Ou seja, a pessoa se habilita para operar um tipo de equipamento que tem uma validade de 1 ano, digamos. Após isso, a pessoa se submete novamente a um novo exame e o emissor emite uma nova credencial para ele. Então, esses mecanismos eles são previstos dentro da especificação da Verifiable Credential. Ela tem todos esses atributos que tornam ela possível de ser utilizada nesses casos de uso mais... não vou nem dizer mais sofisticados, mas casos normais mesmo. Então, vocês trouxeram à tona aí, de repente, pelo meu entendimento, um outro cenário que SSI vai além de autenticação. Né? Então, quais são os tipos de problemáticas ou perguntas que SSI podem, né, ajudar a gente a responder como usuário e tudo mais e tal? O que você acha, Saquete, desse cenário aí? O SSI ele tem uma série de casos de uso, né, que a gente consegue resolver com eles. Né? Os que a gente, por exemplo... vamos citar aqui um caso de que a credencial foi emitida para alguém que não é propriamente, que vai ser propriamente o usuário daquela credencial. Por exemplo, o exemplo imagina que a pessoa é proprietária de um aras e ele cria cavalos. O quê? Então você está falando que a SSI dá para usar no agro? Sim, ou uma criação de boi, na área de pecuária. O cara é criador tem lá os seus bois e cada boi tem uma identidade. Ou no caso, o cavalo, no caso do aras, né? E aí, a identidade soberana... Cada cavalo vai ter uma identidade soberana. Só que o cavalo, sozinho, ele não vai usar a identidade, obviamente, né? Então, tem um atributo dentro da identidade soberana que é o controlador daquela identidade. Então, no caso, o controlador vai ser o dono do aras ou o dono do agronegócio, a pessoa que é proprietária daqueles bois. E aí você consegue emitir certificados de que ele foi vacinado, no caso do gado, ou que ele tem um determinado pedigree, no caso do criador de cavalos. E esses são uma série de outros casos de uso. Outro muito interessante suponha que você tem um filho. Nasceu teu filho, Edgar. E aí você fala, poxa, eu quero criar uma identidade soberana para ele. Tenho 2. Beijo aí pro Valentino e pro Benício. É isso. E aí você pode criar uma identidade soberana para o seu filho. E, obviamente, seu filho, ele obviamente vai herdar a sua inteligência, mas, por enquanto, ele é só um recém-nascido. Sim, Então, quem é o controlador daquela identidade soberana? É você que é o pai dele.
E aí você consegue emitir, fazer ações com aquela identidade soberana por ele. Cara, vocês estão trazendo muita coisa legal. Não, então, você falou uma coisa aqui que eu acho que é importante, e eu vou reforçar para a galera que está ouvindo a gente, porque esse é o primeiro episódio, é que identidade soberana, quer dizer, SSI, né, não é só sobre autenticação e autorização. Né? É muito mais sobre isso. E tudo se começa a partir do momento que eu tenho o controle absoluto da minha identidade, mas todo esse processo de verifiable credentials e tal, isso abre um leque de possibilidade que está muito além de fazer autenticação e autorização de pessoas em sistemas e por aí vai. Tem todos esses exemplos que o Sakeshi deu, mas tudo aquilo que é uma credencial, que é um atestado, você pode transformar em verifiable credentials. Né? Por exemplo, a gente falou, a carteira de motorista, ela pode virar uma verifiable credentials. Um certificado de um curso que você fez pode virar uma verifiable credentials. Um crachá da sua empresa pode virar uma verifiable credentials. Um certificado de que a sua produção é orgânica, produção agrícola é orgânica, ela pode virar uma verifiable credentials. Cara, de novo vocês estão falando sobre... A identidade, não é gente. A autenticação de um dispositivo pela Anatel pode ser uma verifiable credentials. Né? Então, tudo aquilo que é uma outorga de algum atributo para alguém ou alguma coisa pode virar uma verifiable credentials. E o que quer dizer isso? Significa que aquele atributo pode ser automaticamente verificável. Então, eu posso tratar de pessoas? Posso. Quando me ligam lá e querem fazer umas perguntas de segurança para verificar se eu sou eu mesmo, eu posso usar a lógica de SSI para saber se a pessoa que está falando comigo, de fato, é meu banco. Né? Que isso é uma pergunta que eu sempre faço. Eu falo, beleza, eu estou te provando que eu sou eu, mas como é que eu sei que você é você? Né? E que não é um... O cara te liga, me dá confirme seu CPF. Como assim? Não, me confirma você, o meu CPF, né? Se você está me ligando, o banco tem que saber qual que é o meu CPF. Tipo de pergunta Verifiable Credential responde? Será que você que está me ligando, de fato, é meu banco? Será que você que está me parando na rua, de fato, é um agente público de segurança? Será que você que está aplicando para uma vaga de emprego, de fato, tem a certificação XYZ que você diz ter? Será que esse café que eu estou comprando aqui, de fato, ele foi cultivado dentro dos mais altos critérios de sustentabilidade orgânicos na República Dominicana? Será que esse crédito de carbono que eu estou comprando aqui para minha empresa, de fato, ele está sendo produzido conforme está sendo descrito lá no reflorestamento da Amazônia e não sei lá das quantas? Então, tudo isso a gente consegue resolver com Verifiable Credentials, com a lógica de SSI. Né? Por quê? Não precisam ser indivíduos, né? A gente não precisa estar tratando exclusivamente de indivíduos. A gente tem essa lógica do controlador da identidade, né? Então, de fato, esse copo ele não tem uma identidade, mas existe uma pessoa que é o controlador disso daqui. E tem outros benefícios de Verifiable Credentials, falando mais especificamente, que são valiosíssimos para o nosso dia a dia. Né? Então, hoje, hoje nem tem mais, né? Mas, por exemplo, eu pego um policial corrupto na beira da estrada e ele pede o meu documento do carro. E ele me pede uma propina e eu não pago propina para ele. Ali naquele documento costumava vir o meu endereço completo. Olha o perigo que é isso. Né? Isso é um o caso policial bem corrupto, ele tem o acesso, ele sabe exatamente onde eu moro. E se eu fizer alguma gracinha do tipo, vou te denunciar, vou não sei o que, ele pode matar ali na hora, não sei o quê. Mas ele tem o meu endereço, ele sabe exatamente onde me procurar depois. Isso é um absurdo. Né? E trazendo para um caso menos trágico, você vai fazer um financiamento bancário, a pessoa te pede, o banco te pede um comprovante de renda, você tem que dizer para ele quanto você ganha. Né? E não só quanto você ganha. Geralmente você passa a sua declaração de imposto de renda, ele sabe quanto você ganha, quais os dependentes você tem, quais as doações você fez, imóveis, todos os bens que você tem no seu nome, ele tem a sua vida absolutamente inteira.
quando você transforma esses documentos, né, para o formato de Verifiable Credentials, você ganha, além da possibilidade de verificação automatizada, você ganha alguns outros benefícios, como, por exemplo, um negócio chamado Selective Disclosure, ou seja, eu seleciono aquilo que eu quero abrir para você. Então, se você é um fiscal de trânsito, eu sei que o meu endereço ele não é relevante para você naquele determinado momento. Então, eu te disponibilizo apenas na minha Verifiable Credential, no meu processo de apresentar esse documento para você, eu falo, você vai ter acesso apenas a isso, isso e isso, e não mais do que isso. Então, aquilo que não te diz respeito, eu omito, né? O que aumenta pra caramba a privacidade e os compliances com o LGPD. Será que é por isso que os caras da Europa estão puxando tanto esse padrão? Porque o pessoal da Europa é muito focado na questão de privacidade, né? Então, pode ser. E assim, esse exemplo é muito legal, né? Porque, por exemplo, às vezes eu vou fazer um financiamento que em determinado momento a minha renda tem que ser minimamente 5 para obter aquele financiamento. Não interessa para o banco se em vez de 5 eu tenho um rendimento de 20. Isso é um outro recurso de Verifiable Credentials. Porque além de eu poder selecionar o que eu quero disponibilizar ou não, vamos pegar esse exemplo seu do financiamento bancário. Ele precisa saber se eu tenho renda suficiente para honrar a minha dívida. Como é que ele sabe disso? Pela minha renda, né? Como é que eu provo que eu tenho renda suficiente? Mostrando a minha renda para ele. Agora, ele não precisa saber que eu ganho 10 mil, 100 mil ou 200 mil. Ele só precisa saber que eu tenho 3 mil que eu consigo pagar. Honrar só que hoje, nas formas que a gente tem hoje, ele sabe exatamente quanto eu ganho. E isso, em termos de negócio, vale demais, porque ele já consegue me fazer uma segmentação de clientes lá para ele me empurrar uma série de outros produtos que são compatíveis com a minha renda. Com o Verifiable Credentials, além de eu poder selecionar o que eu disponibilizo e o que eu não disponibilizo, eu consigo fazer um outro terminho em inglês, que é o Zero Knowledge Proof. Ou seja, eu consigo te provar alguma coisa, eu consigo te passar uma informação sem te mostrar o dado referente àquela informação. Então, eu consigo te dizer, eu tenho uma renda superior a 3 mil reais, mas eu não te digo qual que é a minha renda, né? E eu faço isso através da própria estrutura de Verifiable Credentials, já me possibilita esse tipo de coisa. Então, isso fora dos benefícios de eu ter a gestão soberana da minha identidade, fora do benefício de ter credenciais que são verificadas automaticamente a partir de critérios pré-definidos, eu tenho também essa possibilidade de fazer a gestão exata do que você tem acesso ou não e de quando você vai ter acesso, porque eu posso terminar essa transação com você e interromper o acesso imediatamente, e eu posso te abrir uma informação sem te provar uma informação, sem revelar o dado que está subjacente àquela informação propriamente dito. Então, SSI não é só sobre autenticação e autorização de pessoas para acessar sistemas. É uma parada muito maior que isso e certamente, muito em breve, vai estar pertinho de você. E, cara, isso aí, eu acho que o pessoal deve estar gostando pra caramba, que isso aqui é um assunto realmente... Eu particularmente, sou fã desse assunto, né? E o intuito aqui é compartilhar isso com vocês. Mas pegando o gancho no que o Saquete comentou, o Ale também. Então, por exemplo, eu não estou... SSI não é somente sobre pessoas. Então, a gente pode envolver aí, vamos colocar coisas, mas não no pejorativo da palavra, né? Então, assim, você falou animais. Então, assim, existem negócios, por exemplo, muitas vezes você não tem, tipo, investimento na parte pecuária, porque é um bem que você fala, cara, mas como é que eu vou saber? Se lá no Mato Grosso, tipo, meu investimento está ok e tudo mais tal. Né? Você falou de coisas, de dispositivos. Como é que uma China vai comprar um gado lá de Cuiabá e ter a certeza de que esse gado ele passou por todo o processo de vacinas e de cultura, como é que chama? Sustentável? Não é sustentável, não me fugiu a palavra aqui, que faz parte do compliance chinês. Né? Hoje, se confia. Hoje você manda um dossiê de papel, calhamaço de papel, mas que é completamente forjável, que é completamente... Sim. Vai fraudável. De novo, volta a ingenuidade da confiança. Então, você assume, fala assim, já que tem uma logo de uma instituição confiável, eu vou assumir que isso é verdade. Mas a partir do momento que a gente criptografa isso, que a gente traz para o universo criptográfico, uma vez que o fato aconteceu, ele não pode mais deixar de ter acontecido. E uma vez que ele não aconteceu, não tem como fingir que ele aconteceu. Então, o jogo começa a ser muito mais preto no branco.
Então, Saquete, pelo que eu estou entendendo aí, então eu consigo ter uma rastreabilidade entre, como você falou, né? O caso, por exemplo, meu filho ele vai ter uma VC que diz que ele é meu filho. Então, ou seja, então eu provo... Uma VC, não um AVC. Uma VC. VC, Vamos falar então Verified Credentials, para ser mais... Eu não consigo Verified Credentials. Então, assim, então VC. Ele vai ter uma identidade soberana, para a qual você vai emitir várias VCs de que algum emissor... As vacinas que ele tomou, por exemplo, em vez de ser aquele Perfeito. pedaço de papel que nossos filhos têm hoje, que quando molha... você precisa pegar... Você nunca sabe onde nunca tá. acha. Nunca acha. Entendeu? Isso é um caso legal. Então, assim, só que do ponto de vista até econômico e de investimento, como falou, né, a questão de rastrear isso é importante. Eu garantir que, de repente, o que eu estou investindo, o que eu estou trazendo, eu consigo... como eu tenho uma informação pode ser imutável, então, ou seja, cara, se o cara está dizendo que é isso aqui, sem o processo, né, tipo manual ou analógico de verificar em termos de papel, eu tenho essa rastreabilidade, tipo, o que pertence ao que, está conectado, está autorizado, tem um consentimento, então, ou seja, eu acredito que o SSI me traz isso. Fala um pouquinho disso aí, Saquete. Perfeito. Ele cria, com o SSI, ele te dá recursos para criar rastros, né? Você vai ter a rastreabilidade de todos a cadeia de eventos que geraram determinada Você lembra aquele caso ação. Que a gente conversou um dia desse com um potencial cliente, a questão do Perfeito. drone, a foto, a empresa? Acho que esse exemplo foi muito interessante. Perfeito. O pessoal achou muito legal. Realmente, ele é bastante rico. O exemplo é o seguinte. O determinado consumidor ele precisa aferir que uma fotografia aérea foi... que representa ali uma área cultivada com determinados padrões, né, do que é cultivado, do que é preservado, e ele precisa saber que aquela foto é de verdade e realmente daquele local, naquela data, naquela hora, e que da qual ele está adquirindo produtos. Como a gente poderia resolver isso com identidades soberanas? A gente teria a fotografia que ela seria ela tem uma identidade, é criada ali em tempo real uma identidade soberana para ela, cujo controlador é o drone que foi emitido, da qual ela foi tirada, digitalizada, e esse drone pertence à empresa que fez a fotografia aérea, que ela também tem uma identidade soberana. Todas essas ações... elas geram trilhas de auditoria que são criptograficamente verificáveis através do mecanismo de Verifiable Credentials e identidades soberanas. Ou seja, ficou simples para o consumidor, ou seja, para quem está comprando os produtos daquela área cultivada, provar que tudo que o produtor está dizendo que aquele produto tem é de verdade. E sai do subjetivo, né? Sai do subjetivo, reduz custos e aumenta muito a facilidade de realização de negócios. Então, né? Porque imagina que agora esse cenário aí, que antes demandaria uma pessoa em loco fazendo fiscalização para saber se tem o drone, para saber se aquela foto, fazendo auditorias aleatórias para saber se de fato aquele material que ele está recebendo corresponde à realidade ou não. Agora você consegue fazer isso à distância, de forma automatizada, sem necessidade de intervenção humana, sem o elo de confiança social e institucional. O elo de confiança é criptográfico. E como é que é esse elo de confiança criptográfico? Se está assinado com a sua chave pública, com a sua chave privada, então eu consigo... Então é você. Então é você. Você é Ponto. você. Lembra Lembra aquela frase do Montesquieu, que tem aquela frase em latim? Estou tentando lembrar que se eu penso... alguma coisa, mas eu vou lembrar. A gente vai colocar na descrição do canal. Logo existe. Não, é uma coisa dessa. Egos, o quê? Bom, a gente vai colocar. Mas é isso, né? Os dois grandes elementos criptográficos que a gente tem. Se a assinatura de um documento que eu fiz agora bate com a assinatura que o documento está carregando, eu tenho a certeza que aquele documento não foi modificável. Né? Se o hash está batendo, então é porque está ok. E
Se aquele documento está assinado com a sua chave privada, então eu tenho certeza que aquele documento, de fato, ele veio dessa origem. Então, eu garanto a origem e eu garanto a imutabilidade. E esses dois elementos viabilizam toda essa parada louca que a gente está conversando aqui. Cara, esse negócio é muito interessante. Assim, eu acho que a gente poderia ficar aqui, fazer daqueles podcasts de horas e horas, mas assim, acho que a gente... né, vai tentar fazer episódios aí que duram mais ou menos uma hora e pouquinho. Então, acho que por hoje a gente conseguiu aí aterrissar bem no assunto, tipo, né, o que é, casos de uso interessantes, o que a gente resolve, né? Então, assim, acho que foi bem valioso. Então, deixar aí vocês fazerem considerações finais, aí dicas, se tiver a ler, eu sei que tu gosta bastante de ler aí, então não sei se tem alguma coisa que você recomendaria em termos de livro. Se falar, depois a gente colocar o link aqui direitinho. Não sei se a Cat também... fontes e sites que te inspiraram aí, que você começou no assunto, seria legal aí. Então, começar aí pelo Saquete aí. Bom, eu acho que o Alexandre tem essas referências aí mais atualizadas do que eu, mas eu vou citar apenas que nós estivemos, né, esse ano no Identiverse, que é o principal evento de segurança de informação. Mas o que acontece em Vegas não fica em Las Vegas? Foi lá? Foi em Las Vegas. Foi em Las Vegas. Mas o que aconteceu, o que nós observamos nesse evento? Só por contraste, assim, nem contei nem nada, mas pelo menos 40% dos assuntos das palestras eram relativos à identidade soberana e verifiable credentials. Muito legal. É um indicador, né? É um indicador muito importante. Ou seja, está chegando. A indústria abraçou. A coisa já aconteceu na indústria. Então, logo, os nossos consumidores, todo mundo aí vai começar a ver esse assunto ou ofertas para se adquirir esses serviços de identidade soberana. Então, não é fumaça, já é algo estabelecido, sim, algo que não é acadêmico, é algo que a indústria realmente está aí trazendo, né? É isso. E aí, Ale, o que você tem para a gente concluir? A gente... Eu, você, a Saquete também, a gente viveu várias... A gente assistiu várias ondas da tecnologia surgirem, né? O Java, quando surgiu, tinha muito questionamento a respeito. O software livre, quando surgiu, tinha muito... Não era consenso, né? O Java não era consenso, o software livre não era consenso. Aquela questão do nariz lá, não entender bem e achar que aquilo era só fumaça. Né? O ágil, quando surgiu, não era consenso. Então, sempre foram movimentos que acabaram se tornando hegemônicos, mas que lá no início tiveram muita resistência e muitos poréns. Isso é legal, mas tem outra coisa. Eu acho que esse movimento de SSI, ele, de novo, né, a mensagem final que eu quero deixar, isso é uma baita oportunidade, porque é um mercado completamente novo que está surgindo. Então, é a hora quem quer fazer... quem está começando carreira, é o momento de você se tornar uma grande referência em alguma coisa. E eu acho muito que não tem viés do meu lado, mas porque eu não consegui encontrar um contra-argumento. Eu não consegui encontrar o porém do SSI. Não consegui encontrar no debate público ninguém falando assim, não, isso é legal, mas veja bem. Né? Como existiu com Agile, como existiu com software livre, como existiram com outras coisas. E esses indicadores que vocês trazem lá do Identiverse, ele é muito legal porque já representa um movimento pragmático da indústria de que, olha, essa parada, ela é imatura ainda, é um grande debate, é um grande ser informação, mas é o que a gente vai, é o caminho que inevitável, né? E é isso que me parece muito. É inevitável, porque os benefícios são muito, muito claros, muito objetivos, muito positivos para todo mundo. Aliás, para quase todo mundo. Quem é que sai perdendo com SSI? Quem quer fazer a gestão... Quem hoje abriga, quem hoje quem faz quem tem o controle das identidades, quem te aprisiona. E esse não é soberano. Né? Exatamente. Então, quem te mantém refém hoje talvez sejam os grandes prejudicados. Mas mesmo esses, em outras medidas, eles vão ser beneficiados. Né? Então, eu acho que inevitavelmente vão acabar abrindo mão para caminhar no outro sentido. E aí, só para quem está ouvindo aí não ficar com essa pulga na orelha, falar, nossa, identidade soberana, DIDs, VCs, não sei o quê. Galera, tudo isso é JSON, tá? Relaxa. Né? A identidade...
soberana, o DID, né, o nosso identificador descentralizado, é um JSON que está armazenado em algum lugar, né? A Virtual Credential, a Verifiable Credential, a principal representação que a gente tem dela é um JSON, é um documento em JSON, que está armazenado em algum lugar também, e que é trafegado de um lado para outro, e que tem software fazendo parser daquele JSON e traduzindo aquilo de acordo com regras de negócio. Então, não tem nenhuma tecnologia, não tem nada de rocket science disso. Né? É tudo coisa que a gente já conhece, né? É JSON com criptografia assimétrica, com alguns formatos novos que eventualmente estão surgindo, alguns protocolos novos de comunicação que estão surgindo para não fazer muita gambiarra, mas como eu disse lá atrás, ainda tem muita disputa de formatos. Qual que é o melhor formato para Verifiable Credential? Existem alguns competidores, mas não existe um consenso relacionado com a melhor forma de eu trafegar, de eu fazer o transporte de Verifiable Credentials de um lado para outro. Existem alguns competidores, mas não existe consenso também. Mas, no fim das contas, é tudo tecnologia que a gente já conhece, só que olhando sobre uma outra perspectiva. Façam bom proveito desse conteúdo e aproveitem a onda, porque é tudo mato. Muito legal. Pessoal, bom, queria agradecer muito a presença dos dois. Eu sei que vocês têm uma agenda bem disputada, bem complicada. E assim, tenho certeza que vocês vão gostar bastante, né? Então, de novo, reforçando. Esse é o nosso primeiro episódio, a gente vai produzir aqui vários conteúdos, tem novos episódios chegando. A gente está fazendo essa iniciativa aqui, assim, que é democratizar, é trazer alguns assuntos que hoje parecem ser muito obscuros, mas que, no final das contas, como o Alexandre falou, assim, o que é legal da tecnologia é que os conceitos se repetem, né? Então, assim, a gente tem essa oportunidade aqui. Então, deixar para todos aí um forte abraço. Eu sou o Edgar e esse é o Aqui da Questão.